Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tajmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bhistam Istampitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadanchikam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Que bom, estamos aqui para mais uma aula noturna. E eu não sei se vocês conhecem, né, aquela história dos 100 macacos, né? É uma história que científica, né, que mostra essa egrégora coletiva, ou seja, a história é que existia no Japão um grupo de macacos, certo? Um grupo de macacos que, num determinado dia, né, todos eles comiam batata, mas um dia um desses macacos descobriu que lavando a batata no mar, né, tirava a areia e essa batata ficava mais saborosa, certo? Então, esse macaco, né, ele descobriu isso por ele mesmo. E, de repente, né, de alguma forma, alguns macacos dessa ilha, onde esse macaco descobriu que lavar a batata sem areia, ela ficava mais saborosa, começaram a fazer também. E depois de algum tempo, os macacos das outras ilhas, sem terem assim contato nenhum, né, com essa descoberta, vamos dizer assim, desse macaco, começaram também a lavar as batatas. Essa visão, né, essa experimentação ou descoberta nos dá a entender que existe uma egrégora coletiva, ou seja, uma mente que integra a raça de todos os seres, né, que são de uma determinada forma. Então, todos os macacos, vamos dizer assim, acredito que agora a nível, né, mundial, adotaram essa precaução, né, de lavar a batata para comer. Então, isso é impressionante, né? O que mostra isso que se um pequeno grupo consegue, né, empreender uma modificação no seu grupo, isso acaba afetando a mentalidade de toda a raça, né, formas que são de acordo com aquela específica que descobriu alguma coisa, vamos dizer assim, que é nova dentro de um aspecto mental. E isso é o que as pessoas de conhecimento mais avançado têm dito para a humanidade, falando que se 30%, né, da humanidade mudar a sua mentalidade, acaba que isso vai se expandir para 70% restante. Essa que é o que nos dará força para continuarmos na nossa prática espiritual, certo? Porque se uma pequena camada de pessoas que estiver praticando fortemente o sadhana, né, a espiritualidade, a conexão com Deus em seu coração, uma pequena quantidade de pessoas que realmente se entregarem a Deus nessa rendição plena e sentirem essa sensibilidade amorosa pela humanidade, perderem o medo, se desapegarem da matéria, essa energia mental vai afetar toda a humanidade, sem você precisar fazer esse esforço, né, de mudar a mente das pessoas. Então, a mente das pessoas é mudada pela conduta exemplar de um certo grupo de pessoas que vai naturalmente influenciar o resto, todo mundo. Então, não se preocupe em querer transformar as outras pessoas, porque muitas, né, a maioria não está pronta a entender o que é a rendição a Deus nessa forma prática.
Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não vivem rendidas no dia a dia aos pés de lótus do Senhor, nosso Senhor Deus. Está entendendo? Então, quanto mais pessoas, quanto mais você se dedicar à vida espiritual, você, de alguma forma, está contribuindo nessa egrégora mental da humanidade. Ou seja, se você se iluminar realmente, despertar para a vida espiritual, isso vai fazer com que todo mundo que está integrado na mente de Deus, da qual a sua mente é apenas uma emanação particular, porém conectada, né, como eu falo, uma malha de energia mental, você vai afetar todo mundo de uma forma assim, muito mais eloquente, né, expansiva, do que você simplesmente sair em campo pregando e tentando forçar as pessoas a entender a sua filosofia, e às vezes a pessoa ainda está numa mente animalizada, ou ateísta, né, ou não quer acreditar, ainda não é um ser humano na verdadeira concepção de ser, né? Por isso que os seres das trevas, por exemplo, quando vem um Prabhupada, quando vem um Jesus Cristo ou outro mestre, eles querem logo eliminar essa pessoa, porque esses seres das trevas, que detêm esse conhecimento mais místico, né, da mente, que restringe esse conhecimento para as pessoas, eles sabem que se uma pessoa que seja se ilumina, acaba que a influência dela é aterradora, porque muitas pessoas do nada vão começar a despertar. Quando surge, né, um devoto puro nesse mundo, ou quando, né, Deus traz uma pessoa de capacidade luminosa, né, de tal maneira que essa escuridão ela é desafiada e é dissolvida. Entende o que eu estou falando? Então, se cada um de nós fizermos realmente esse trabalho diário de cantar o santo nome de Deus com devoção, de estar vibrando isso, de nos mudarmos com esse sentimento sincero de que agora eu quero me estabelecer nos pés de lótus de Deus, conforme ele é revelado no Bhagavad Gita, né, como o Senhor Krishna, então você vai ver que você está ajudando aos seus irmãos, né, encarnados nessas formas humanas, de uma forma que você nem imagina, né? Por isso que quando tem, né, uma pessoa espiritual, as trevas querem logo tirar ele de campo, né? Então vamos crucificar essa pessoa, vamos mentir para que a sociedade pense que essa pessoa é um farsante, que é um mentiroso, que é uma pessoa que só está imaginando. Então, se a pessoa está falando do Bhagavad Gita, essa pessoa é um louco, né? Esse conhecimento é um conhecimento que não é correto, né? Inventaram esse conhecimento todo, né? E realmente, né, para quem não está rendido, né, a Deus de verdade em sua vida, quem não experimentou esse amor, né, pelo divino, que não deixou a divindade se manifestar em seu coração, vai ser muito fácil para essa pessoa aceitar qualquer sugestão vinda externamente, né, de pessoas que são das trevas, que têm um intelecto bem desenvolvido, que conseguem, né, forjar teorias ou driblar, né, a filosofia de uma maneira que a deturpam, né, para você seguir aquilo que está sendo imposto para a humanidade aceitar. Certo? Então temos que ficar bem atento e entender, né, que esse é um bom sacrifício para Deus. Quando você se ilumina na sua paz, você está sempre ali cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo dia você acorda em gratidão, você entende, né, que você tem que confiar plenamente que Deus está conduzindo a sua vida e que esse mundo é um caos exatamente devido à implantação de energias mentais que formam, né, essa desarmonia. Assim, né, como o macaco descobriu que lavar
uma batata ia fazê-la mais saborosa, né, do que comer com areia, e todo mundo aceitou, assim também tem a parte negativa, onde certos seres que querem deter, né, poder, que querem ter muito dinheiro, que querem assim, ser famosos, né? Então eles fazem as práticas negativas. E essas práticas negativas trazem, né, poderes sinistros, e então as pessoas acabam também adotando ou descobrindo caminhos negativos e acham que isso é a coisa mais normal da vida, e assim o caminho progressivo da humanidade vai decaindo. Porém, sempre vão existir pessoas da luz, né? Pessoas que estão em campo, né? Porque quando Krishna vem nesse mundo, a batalha de Kurukshetra é exatamente isso. Parece que Arjuna, né, que é o receptor, né, do conhecimento do Bhagavad Gita através de Krishna, parece que Arjuna está sozinho, porque ele olha do outro lado, ele fala, nossa, mas esse exército oponente é invencível, é imbatível. Assim, né, a pessoa que não tem muita confiança em Deus, né? Inclusive, na batalha de Kurukshetra, Krishna colocou Arjuna em ilusão, exatamente para pensar isso, que, poxa, como que eu vou combater esse exército, né? Então, esse exército no Bhagavad Gita representa o nosso lado obscuro também, as nossas sombras, representa todas as pessoas que querem nos desviar do caminho espiritual, todas as pessoas que estão elaborando, né, especulações da vida divina para que simplesmente vivamos confusos, né? Como eles falam, assim, dividir para conquistar. Então, se tem 10 mil religiões, 10 mil filosofias, você fica boiando, você não sabe, porque são tantas informações que você acaba se protegendo. O ateísmo é uma forma de proteção, onde você fala assim, não aguento mais, não sei o que é certo, o que é errado. Ou seja, essas decisões, elas são tomadas pelas pessoas que não estão com o coração aberto para Deus. São pessoas que estão querendo compreender Deus com o intelecto, com a mente. Isso é impossível, mesmo que uma filosofia, né, como a do Bhagavad Gita, seja uma filosofia evidente, né, que você pode aceitar como verdade, nada é verdade enquanto você não experimentar com o seu coração. Certo? Você tem que colocar o seu coração e numa certa prática, e independentemente do que todo mundo fale, né, para você, vários guias, vários mestres, vários gurus, todo mundo falando uma coisa, e a mente da gente fica louca. Porque você tem que compreender quem é Deus. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, o Bhagavad Gita ele tem uma particularidade, porque no Bhagavad Gita o próprio Deus ele está se revelando, como essa forma, né, que está aí, ó, azulzinha, aí está com a mão ali, calma, calma, você vai chegar lá, você precisa apenas se render a mim. Aqui a gente vê também, né, a batalha de Kurukshetra aqui, ó, né, os elefantes aqui, tal. Então é uma verdadeira luta, certo? É uma verdadeira luta a nossa tentativa de abandonar esse mundo material, certo? Essa é a verdadeira guerra, quando você entende que você está vivendo dentro de uma ilusão, certo? E essa ilusão é uma energia de Krishna também, certo? Você tem que entender por que Krishna me deixou aqui, né, nesse mundo, vamos dizer assim, com a batata assando, né, mesmo sem a areia, né? Porém, você tem que jogar fora essa batata, certo? E se alimentar espiritualmente. Aí a batalha de Kurukshetra é uma demonstração, né, histórica, porque Krishna realmente esteve aqui no planeta 5.000 anos atrás, e através dessa luta ele estabeleceu a verdadeira religião no planeta, né, porque Deus faz isso, né? Deus, ele nunca deixa que nós ficamos perdidos dentro da ilusão,
certo? Deus, ele nos dá a verdade em relação a ele dentro de todas as teorias e filosofias que vão surgindo no decorrer do tempo, que fazem que fiquemos confusos. Porém, quando Deus vem e se revela pessoalmente como ele é, e ele pede para que meditemos nele, e nessa Kali-yuga que meditemos principalmente no seu santo nome, que dentro da plataforma absoluta não tem assim nenhuma diferença, né? Porque é absoluto, tudo é Deus, acabamos, né, realizando essa divindade. Então, Arjuna, vamos dizer que ele estava lá no meio do campo de batalha, né? Isso aí, Arjuna, somos nós, olhando o exército oponente, e esse exército tinham, né, os seus parentes, os seus professores, os seus amigos, porque dentro de um aspecto simbólico, tudo aquilo que a sombra nos ensinou, né, dentro dessa relatividade de certo, de errado, de bom e de mal, são os nossos professores. E quando você vai se render a Deus, você tem que abandonar todos esses valores, você tem que transcender todas as crenças que você adquiriu, certo? Isso é se render a Deus. E quando você se rende, então, era o que Krishna estava tentando falar para Arjuna lá, naquele momento da batalha de Kurukshetra. E aí o Bhagavad Gita é falado. E aí Arjuna entende o Bhagavad Gita e se rende a Krishna no final e luta contra esse exército oponente, assim, sem nenhuma dúvida de que ele seria o vencedor, porque ele realizou Deus no coração dele. Certo? Então, se você está rendido a Krishna, ou a Vishnu, ou ao santo nome, né, nessa Kali Yuga, com certeza você vai derrotar todas as pessoas daquilo que se chama, né, que é o exército inimigo. Né? Porém, é como eu digo, né, às vezes você quer ficar forte, você precisa fazer, né, pegar peso, porque é aquela resistência que vai fazer você ficar mais forte. Da mesma maneira, aqui nesse planeta Terra é uma escola onde tem elementos opositores à sua espiritualidade. Para quê? Para que você desenvolva as boas qualidades no sentido de criar essa resistência ou essa potência espiritual que vai fazer você se iluminar. Porém, se você quer ficar forte, todo dia você tem que ir lá na academia, certo? E você até vai, como se diz, vai interagir com a sua resistência, vamos dizer assim. Você para de ver o mal como mal, né? Ou a resistência como algo que está te atrapalhando. Você passa a usar favoravelmente. Então, o devoto, né, que é inteligente, ele sabe que todas as situações que estão dentro do seu karma, que ele está colhendo, às vezes um karma negativo, e também quando Krishna coloca certas condições mais pesadas, assim, porque Deus sabe tudo que ele faz quando você está rendido para ele, você entende que isso tudo é uma forma de resistência que o universo está te dando para você despertar. Você já não se lamenta mais. Quando vem algo, entre aspas, negativo na sua vida, se você realmente está em consciência espiritual, imediatamente você entende, Krishna está mandando isso aqui para mim, para eu trabalhar em cima disso, para ficar mais forte espiritualmente, e através dessa experiência que eu estou tendo, eu compreender a experiência que as outras pessoas têm. Certo? Eu tenho que entender, eu vivo numa humanidade. E dentro de um conceito, né, de entendimento coletivo, eu também estou participando disso. Né? Se lembra lá do macaco da ilha? Tudo que as pessoas estão pensando, que estão realizando, de alguma forma, né, no seu subconsciente ou inconsciente, no sutil, você vai realizando também. Você é uma somatória de todas as pessoas. Isso que é o trabalho coletivo, né? Todas as pessoas que estão nesse planeta Terra, sejam do lado do bom, do bem ou do lado do mal, elas estão contribuindo como forças, né, vamos dizer assim, antíteses, né? Antíteses, que você vai fazer a síntese
e depois você vai transcender isso. Por isso que Arjuna ele estava no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Ele estava num conflito interno, porque ao mesmo tempo essas forças que você tem que combater são as mesmas forças que você sempre viveu apegado a milhares de vidas. Então esse é o ponto, certo? Você tem que superar isso no seu dia a dia, parar de querer lutar contra aquilo que você acha que em você é ruim, mas usar tudo isso para te favorecer na vida espiritual. Assim como o peso, né, para você ficar forte, você vai fazendo exercício. Você aprende a brincar com as forças da natureza, aprende a jogar o jogo de Deus. E daí, você com certeza, se estiver vivendo, né, na rendição a Deus, você vai vencer facilmente esse jogo da vida. Porque Krishna, ele fala no Bhagavad Gita, para a pessoa que realmente confiou em mim, eu abro, né, os portões da energia ilusória para que ela simplesmente entenda tudo, que não fique ansiosa, né, nem se lamente. Então temos que colocar nossa energia nessa fé de que se eu mudar realmente, se eu não aceitar mais as derivações, né, psicológicas de uma humanidade desespiritualizada à minha volta, onde todo mundo só está interessado em ambições, conforto material, em luxúrias, né, pessoas que só ficam com maledicência, com críticas, julgamentos, pessoas que estão à nossa volta sempre infelizes, porque elas ainda são seres humanos vivendo com a mentalidade animal, né? Não que o animal seja pior que o ser humano, mas o ser humano é aquele, né, de acordo com o Bhagavatam, que desenvolveu em si, no seu coração, o sentimento de religiosidade. E religião nada mais é do que você se conectar com Deus, né? Religar. Você nunca se desligou de Deus, mas você esqueceu de Deus, porque você não sabe quem é Deus. Então, quando Krishna aparece pessoalmente, ele fala, olha, eu sou Deus. No início, você não vai entender isso, essa pessoa suprema, absoluta. Né? A sua mente é relativa, é material. Porém, você começa a ter essa fé. A fé é acreditar em algo que ainda não aconteceu realmente na sua vida. Porém, se você tem esse desejo, né, de compreender quem é Deus, por que não tentar, né? Nem que seja por um tempo, mas na vida espiritual, na vida devocional, você não pode ter cobrança, você não pode, eu vou desistir de Deus porque ele não apareceu para mim, e aí eu já estou cansado disso, muita religião, eu vejo que nessas religiões há muitos enganadores, e que tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, tudo é uma conspiração, e eu estou aqui que nem um bobo, né, um João bobo, indo para lá, para cá, e é assim que a gente tem estado durante tantas vidas, né? Então o ponto é o seguinte, você tem que se render. O processo é, cante o nome de Deus, todo dia, canta, você vai se purificando, vai se purificando. E aí, Deus que está dentro do seu coração, não importa se você acredita, né, que Deus é Krishna, ou que possa ser Alá, qualquer Deus que você pense, se você realmente tem esse desejo, o desejo de amar a Deus, de fazer com que ele se manifeste na sua vida, vai acontecer exatamente porque você está vibrando sinceramente nesse sentido. Então isso se chama devoção, certo? Por isso que Krishna está falando, torne-se um devoto meu, não um admirador, né, secreto das coisas, ou das pessoas da vida material, ou dos semideuses, né? Assim você fica perdido, né? Então Deus é um só, você tem que adorar a Deus. Deus ele é manifesto como Krishna, né? Então aqui tem um verso do Bhagavad Gita, vou ler, é o verso 25 do capítulo 7, tá? Então, o Krishna está falando, eu nunca me manifesto aos tolos e não inteligentes.
Para eles, eu estou coberto por minha potência interna. E, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Entende? Então, nós temos duas questões aqui. A primeira é aquela que eu falei. Se você quer realmente fazer o bem para a humanidade, a única forma é você se iluminar, é você se despertar espiritualmente. O seu despertar vai causar uma força, né, luminosa que vai entrar dentro da mente de toda a humanidade. Certo? Mesmo que as pessoas não compreendam isso, o fato de você brilhar, né, vamos dizer assim, quando o sol aparece, automaticamente todo mundo vê o sol. Pode ser que as pessoas, né, mesmo cegas, quando elas, vamos dizer assim, olharem para o sol, elas vão sentir uma luz. Quem está de olho aberto vai ver o sol. Certo? Então, em tese, todos nós somos um sol espiritual. Todos nós somos partes integrantes de Deus, somos cristininhos, né, que eu falo assim, somos pequenos, somos deuses, pequenos deuses que brilham assim de uma potência que nem podemos compreender. Infelizmente, o sistema, né, que nos faz identificar com esse corpo material faz com que nos sintamos algo insignificante. Algo que vai morrer, né? Você pensa que vai morrer, que você é esse corpo, aí tem toda a tristeza, que vai deixar a família, e condições econômicas, aí toda aquela ilusão, isso tudo tem que acabar imediatamente. Você se rende a Krishna, você se torna poderoso, né? Então, há essa condição, a condição que você tem que entender que se você se iluminar, toda a humanidade vai receber as bênçãos do seu esforço de se iluminar. Então, esse é o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor é incondicional. Você vai tentar se iluminar para fazer bem, tanto para aqueles que são de índoles, né, negativas ou más, e aqueles que são de índoles positivas e boas, certo? Todo mundo merece receber a sua presença iluminada nesse planeta. Assim como Krishna, quando ele veio ao planeta, o próprio Deus, ele está dando exemplo, né, de como nós devemos ser e nos comportar nesse mundo. Assim também Krishna, quando veio, ele nos deu essa potencialidade divina. Então, todo mundo, né, já tem no inconsciente, no subconsciente, essa tendência de querer descobrir o que é o universo, quem sou eu, quem é Deus, como que eu desenvolvo o meu amor por Deus. Então, tudo está presente nessa integralidade das almas, né, constituintes desse universo, porque, né, Krishna ele sempre está presente aqui também como o Senhor Vishnu, né, que é o centro do universo, o centro que está mantendo toda a vida. Né? Tudo nesse mundo é feito para nos direcionar ao caminho de Deus. E Deus também está presente dentro do nosso coração. Né? Deus se expande do centro do universo e entra dentro de todos os átomos e dentro do coração de cada pessoa. Então é muito fácil você atingir o propósito real do espírito nessa forma humana se você usar um pouquinho de inteligência. Né? É isso que você vai ter cada vez mais esse grau de percepção, de intuição, na medida que você estiver com Deus. Certo? Então, como a história do macaco lá, né, que descobriu, né, como comer uma batata mais gostosa, se você se alimenta da devoção, do amor a Deus, automaticamente outras pessoas no mundo vão começar também a sentir a presença de Deus em seus corações. Né? Por isso que fala, se 30% da humanidade tiver essa índole de tentar amar a Deus, os 70% restantes vão automaticamente entrar nesse contexto vibratório. Né? Por isso que esses irmãos superiores, né, eles falam assim, a Terra só pode se libertar quando uma porcentagem de pessoas se libertarem
a elas mesmas. Por isso que não devemos tentar mudar o mundo, mas tentar mudar a nós mesmos, levando a mensagem divina para que todo mundo possa, né, perceber de uma forma mais direta como acordar. Nós não estamos aqui nesse mundo para sonhar em cima de um sonho, né? Então, quando você está aqui nesse mundo de vigília, esse mundo de vigília é um sonho, como a gente sempre fala, mais estável, né? Quando você está dormindo, é um sonho mais instável, é um sonho no plano astral. Mas no plano físico, você já consegue ouvir aqui o que eu estou falando com mais discernimento, né? Você vai tomar mais decisões para seguir esse caminho espiritual. A ideia de uma aula igual essa aqui é sempre para relembrar, porque não adianta ficar falando conhecimento técnico, que capítulo X daquele livro diz isso, o outro diz isso. Não adianta, tem que conversar e você tem que sempre lembrar, eu não sou esse corpo material, eu não sou essa mente sutil, eu não sou esse intelecto que fica devaneando, né, essa mente que fica desejando milhões de coisas, e aí você esquece a única coisa que realmente você tem que desejar, que é Krishna, que é Deus, certo? E mesmo porque todas as milhões de coisas que a sua mente deseja são energia de Deus, só que você está desejando indiretamente, e por isso você está acumulando karma. Você está acumulando ações que vão gerar reações que vão manter você cada vez mais presos nesse mundo material. Você tem que pensar, então, o que eu estou fazendo de positivo na minha vida? Né? Então, por que não fazer uma tentativa amorosa, assim, não uma tentativa, como eu falei, interesseira? Não, eu vou cantar o santo nome, porque eu recebi essa informação de que a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, esteve aqui como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, nesse humor, né, de Srimati Radharani, que é o amor personificado, e ele nos deu esse processo, certo? Então, por que não cantar, né? Cantar é tão fácil, eu posso, né, Krishna diz que não há regras para cantar o santo nome de Deus, né? Alguns mantras precisam de regulações, né? Você tem que cantar de manhã, aí tem que se sentar de uma postura X, tem que se concentrar no terceiro olho, aí tem o pranayama. Alguns mantras precisam, né, de certas regulações, porque senão o efeito pode ser contrário, pode ser negativo, certo? Mas o Mahamantra, esse Mahamantra Hare Krishna, ele é a misericórdia de Deus, ele é a presença direta de Deus para nós. Então, isso é Chaitanya Mahaprabhu, é Deus no seu nível máximo de amor, né? Por isso que fala, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goura Tushena Maha. Então, Namo Mahavadanyaya, ele é a maior misericórdia. Eu até me emociono, assim, né? Imagina, a encarnação mais misericordiosa de Deus, Chaitanya Mahaprabhu. Quantas pessoas nesse mundo, né, conhecem Chaitanya Mahaprabhu? Imagina, é como se você fosse um ser, né, o ser mais rico do universo. Né? Imagina, você é um... Aí você aparece aqui na Terra e fala assim, o que vocês quiserem, eu vou dar para vocês. Tudo, tudo, tudo livre, liberado. Né? Peçam sem cerimônia. Então, assim também, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna entregando o amor dele sem cerimônia. O amor de Deus é a coisa mais valiosa. É esse amor que é a passagem garantida para a morada de Deus, a morada no mundo espiritual, onde nós vamos sair desse sonho, né? Desse sonho aqui de vigília, certo? Onde você está se identificando com essa máquina biológica, onde você está dedicando, se sacrificando de modo intenso para ter o conforto, para ter o dinheiro, para ter o abrigo, para ter, né,
a exclusividade de ser alguém nesse mundo, né? Então é assim, esse corpo ele vai acabar, ele vai estragar, vai envelhecer, vai virar pó, os vermes, né, vão comer, ou se você cremar também, o corpo vai virar fumaça. Então, estamos nos sacrificando por algo temporário. O corpo, é como eu falei, o corpo material, ele é uma resistência, ele é negativo dentro de um contexto espiritual. Porém, você deve usar o seu corpo como uma resistência para você se aperfeiçoar espiritualmente. Você tem que tirar a areia da batata, vamos dizer assim. Tem que limpar a areia dessa batata que é o corpo material. E quando você limpa essa areia, outras pessoas também vão começar a limpar, né, a contaminação mental, que é essa areia, da batata, que é o corpo físico, né, vamos dizer assim. Está entendendo? Então, a atitude é exatamente essa. Eu quero me iluminar porque eu sei que essa é a única forma de eu ajudar a minha família, os meus filhos, o meu país, o meu planeta, e até mesmo todo o universo, né? No Bhagavata, né, quando faz uma citação sobre Prahlada Maharaj, diz que o poder de Prahlada Maharaj pode salvar todo o universo. Ou seja, o poder de um devoto puro, do grau de Prahlada Maharaj, é suficiente para liberar todas as pessoas, né? Essa devoção dele entra no subconsciente de todo o universo, de todas as raças alienígenas, extraterrestres, né? de coisas assim, dimensões inimagináveis. Todo mundo é afetado pela potência de um devoto puro, porque o devoto puro ele é a representação de Deus nesse mundo. E nós, como partes integrantes de Krishna, todo mundo nos planetas superiores, inferiores, nos planetas intermediários, onde a Terra está atualmente, todo mundo é um representante, né, puro de Deus. Essa pureza é que Krishna está pedindo para que despertemos em nosso coração. Assim, né, vamos criar uma era de ouro dentro de uma era de ferro, de escuridão. Mas a ideia, né, é poder, assim, né, ajudar todas as pessoas, todos esses espíritos que estão nesse estágio dentro desse universo, né, principalmente o humano, para que possam tomar essa atitude, né, de voltar para o reino de Deus, conforme, né, Krishna vem nos solicitar aqui através do Bhagavad Gita. Por isso que o Mestre Cristo falava, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, não a justiça material, a justiça que vai acomodar as pessoas de uma forma, né, material nesse mundo, certo? Mas a justiça espiritual. E essa justiça espiritual só é aplicada quando você exemplifica a energia de Deus dentro do seu coração. Esse é o trabalho, esse é o sacrifício. Essa é a verdadeira religião, certo? É o religamento com aquilo que é mais sublime para você atingir o patamar que vai realmente te fazer feliz, certo? Você pode ser completamente feliz aqui nesse mundo, né? Da mesma maneira que você é feliz no mundo espiritual quando você está vivendo no espírito na presença de Deus, certo? Porque Krishna, ele é Ananda, né? Ananda Vigraha, ele é a forma completa, né? Essa forma azul aí que vemos aí, é a forma completa de toda bem-aventurança, todo aquele sentimento de êxtase que você busca na sua vida, né? Que você tem alguns momentaneamente nesse mundo, tem algumas experiências que te dão uma espécie melhor, vamos dizer assim, de prazer ou de felicidade, mas que isso também é ilusório. Mas esse sentimento ele está vindo do espírito, por ocasião de alguma qualidade divina que você adquire, né, que você tenha contato. Então, esse sentimento de bem-aventurança, a fonte, né, é Deus, é Krishna. E quando estamos em contato com ele, automaticamente ficamos nessa espécie de êxtase interno de criar em nós esse entendimento e essa responsabilidade
de assumir aquilo que somos realmente, servos eternos amorosos de Krishna, de Deus. E aí você entra nessa linha, nessa frequência, nessa vibração, certo? E Deus, ele vai se revelando para você. Por quê? Porque você está usando a sua inteligência para estudar o que Deus falou, certo? E melhor, você está usando a sua fé e a sua confiança para se render aos pés de lótus de Deus, mesmo que inicialmente você não tenha a confirmação interna desse fato. Porém, Krishna, ele está falando, né? Cante o meu santo nome. Cante Hare Krishna, Krishna, Krishna. Canta todos os dias para fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. E você vai ver que esse santo nome ele vai limpar a sua mente, né? Vai purificar o seu coração e você realmente vai despertar. Porque Krishna está dentro do seu coração, observando as suas atividades. Mas tem que cantar com esse espírito de devoção, não de desafio, né? Eu vou cantar o santo nome porque eu quero que Deus apareça para mim. Não é assim, você tem que ser humilde, tá? A humildade, né? Chaitanya Mahaprabhu fala, a primeira característica é temos que ser mais humildes que uma folha de grama, né? Ou uma palha na rua, ao cantarmos o santo nome de Deus. Se você canta com essa humildade, você está qualificado, né, para entoar o Mahamantra Hare Krishna de uma maneira correta. E aí você vai começar a realizar a divindade. Por quê? Porque você se submeteu, né, você aceitou o processo que é dado por Deus. E por que, né, não aceitarmos o processo, né, dado pela suprema personalidade de Deus, que é o nosso Pai Supremo, que é a fonte de toda a felicidade? Isso assim acaba sendo até absurdo, né? Você saber quem é Deus, acreditar em Deus, mas não se render a Deus. O que adianta só acreditar? É uma crença a mais. Aí depois de um tempo, vemos que muitos devotos que eram assim, né, até mesmo assim, bem fortes no movimento da consciência de Krishna, eles acabaram caindo, se afastando, porque o coração deles não estava entregue de maneira verdadeira. Para tudo que você vai fazer na vida material, também, você tem que entregar seu coração, para obter o resultado, não é assim? Se você faz com amor, com prazer, aquilo que te atrai materialmente, aquilo vai se formatando na sua vida de uma maneira que você nem imagina. Isso porque vem do seu poder de querer aquilo, certo? Mas você tem que estar sentindo aquilo para que aquilo aconteça na sua vida. Da mesma forma, se você quer Deus, você tem que colocar o seu sentimento, você tem que querer isso acima de tudo, certo? E não ficar só na filosofia, só lendo o livro, vou ler o Bhagavad Gita aqui, vou aprender todos os versos. Então isso aí não adianta nada. Né? É interessante, né, o Bhagavad Gita é interessante até o ponto em que Krishna, lá no capítulo 18, no último capítulo, Krishna fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, e a gente vai repetir esse verso em todas as aulas, porque esse verso, né, é a conclusão do Bhagavad Gita. E Krishna fala, né, simplesmente, né, pensa em mim, simplesmente se renda a mim. Essa é a verdadeira religião, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Abandona todas as religiões, né? Abandona tudo aquilo que é fruto da especulação, que está falando de Deus, que é isso, que tem que ser bonzinho, tem que fazer aquilo, tem que fazer essa regra, isso, mas você não sabe quem é Deus. Você não tem né, algo genuíno, como o Mahamantra Hare Krishna, que é o mantra dado para o universo inteiro. Esse Mahamantra é Krishna, não é faz parte de uma religião hinduísta, né, ou krishnaísta, não é isso. O Mahamantra é o nome de Deus dado pelo próprio Deus para inundar esse universo todo com um despertar máximo, onde o amor de Deus vai pipocar, vamos dizer assim. Porque Krishna, o que Deus quer? Deus quer que todo mundo volte para o mundo espiritual.
Deus quer que todo mundo saia desse sonho, né? Esse sonho que às vezes é até encantador, né? Tem coisas legais aqui, quem gosta de aprender, quem é um Jnana Yoga, né? Jnana Yogi, ou um cientista, gosta de aprender essas coisas. Mas ficar aqui, né, nesse mundo aqui não faz sentido. Está entendendo? Não faz sentido nenhum, para quem entendeu. Então você pode, quando você está em Krishna, você pode estar nesse mundo material, porém, não estar assim como você estava antes, né? Por isso que o Cristo fala, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu já não pertenço mais a essa loucura, a esse sonho. Então, um Cristo, né? Cristo significa aquele que foi ungido por Deus. Quando você se torna ungido por Deus, quando você se torna um Cristo, né? Você sai da normalidade material, né? Mas você compreende. Isso que é importante. E essa compreensão é que vai te trazer paz. E essa paz é que vai te trazer o estado feliz de existência. Então o mundo pode estar caótico, pode estar acabando, o fim do mundo pode estar predito ali para o dia de amanhã. E aí, mas você vive sem preocupação, você não importa mais. Esse corpo agora, eu entendo que eu não sou esse corpo, não tem morte. Está entendendo? Não tem morte, porque a morte é do corpo físico. O que eu tenho a ver com ele? O corpo físico foi uma reação kármica, né, que eu peguei esse corpo material aqui, né, um corpo legal, que agora está se dedicando à vida espiritual. Então tá bom, vamos bola para frente, vamos tentar passar essa luz para as outras pessoas, né, e fazer as pessoas entender que se tornar iluminado nesse mundo não significa que você é melhor que ninguém, significa que você vai se tornar um servo dos seus irmãos que estão em escuridão. Seja do lado bom ou do lado negativo, certo? Principalmente com os lados dos negativos. Porque você realmente vai se sentir feliz quando fizer as outras pessoas felizes na aquisição dessa consciência que você já vive e que já, por você se iluminar, já está implantada também, milhões e milhões de mentes receberam essa sua frequência. E isso é maravilhoso, lógico, as trevas vão se incomodar, mas você é como Arjuna, você está com Krishna, em cima da carruagem, e Krishna fala, levante luta, a luta já está ganha, né? No capítulo 11, né, assim, Krishna mostra para Arjuna todos os exércitos sendo devorados pela boca dele, está entendendo? Então, se você está com Krishna, não há o que temer, né? Você sabe que você vai ser atacado pela negatividade, que vão ter seres que vão fazer certas sugestões para você cair, né? Então o sacrifício é isso, é você estar sempre empoderado com a japa, cantando, lendo o Bhagavad Gita, e a coisa que faz mais você ficar forte na vida espiritual é a sua avidez. Eu tenho um desejo intenso de estar com Deus, e eu vou ser um kshatriya, né? Um kshatriya é uma classe guerreira, né? Eu sou um guerreiro de Krishna, como era Arjuna, né? O maior dos guerreiros. Então, Krishna está dando o Bhagavad Gita para um guerreiro, né? Então, enquanto você não for um guerreiro da luz, né? enquanto você não for uma pessoa que bate de frente com as suas sombras, com a escuridão, com os encantos, né? Bons, agradáveis da energia material que estão desviando a sua mente, se você não aceita nada disso, você fala assim, não, eu posso estar nesse mundo, posso estar vivendo boas situações ou situações negativas, porém a minha consciência é transcendental a essa mente de oposições, duais. Aí você atingiu o ponto de ser um sábio nesse mundo. É isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. E nesse verso, Krishna está falando, eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Né? Então Krishna está falando, eu não vou, se você é um tolo, se você está jogando, querendo jogar comigo, se você acha que você vai me enganar, você é um bobo, né? Um estúpido, que é isso, né? Como diz Prabhupada, você é um patife, ou como a gente diz nessa era de Kali Yuga, né? Você é um hipócrita,
certo? Você está querendo, imagina criar uma imagem para Deus, Deus é sabedoria infinita. Tudo que você consegue captar de conhecimento na sua vida está vindo de Deus que está dentro do seu coração. Então, como você não pode manipular a sua sagacidade em querer, né, usar Deus para trabalhar, interagindo com essa energia material. Não é assim que funciona. Entende? Então a pessoa é tola. Ela acha que, como ela tem uma certa esperteza para enganar outras pessoas aqui nesse mundo material, né, usando o seu argumento psicológico, imagina, ele não pode fazer isso com Krishna, com Deus. Certo? Então Krishna fala, eu não vou me manifestar para você. Você é um idiota. Né? Lógico que Deus nunca fala isso, mas ele está falando aqui no Bhagavad Gita, eu não me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Certo? A inteligência que você tem não é para ganhar dinheiro, não é para ter conforto material. A inteligência que você tem é para aprender a discernir entre o que é real e o que é irreal, o que é eterno, o que é ilusório, o que é espírito, o que é matéria. O que é bom para o lado espiritual e o que é bom, né, para o lado material. Então você não quer o bom do lado material, mas você sabe que se você estiver no bom do lado espiritual, é como o Mestre Cristo fala, os acréscimos virão. Se você tiver sede de justiça, bem-aventurados os que querem ser justos nesse mundo, depois que compreenderam a filosofia, as palavras que Deus tão amorosamente nos entregou aqui na forma do Bhagavad Gita e do Bhagavatam. Entende? Então, não inteligente são aquelas pessoas, né, que acham que são espertos para conquistar a vida material. Poder, tem muito dinheiro, eu sou o dono do mundo, né? O dono do mundo é Krishna. Não tem outro dono no mundo. Ele é o supremo proprietário. Krishna, ele não só é o proprietário de tudo, como ele é tudo. Está entendendo? Então, isso aí que você começa a captar. Então, não tem como fugir. Se você tiver a realização espiritual, não tem como fugir. Você tem que se render completamente. Certo? Você tem que se purificar. E isso é a maior bênção. A forma humana, entender esse ponto que é muito simples. Você tem que se render a Deus, entender que tudo é Deus, e aí você existe, né, nessa energia de Deus, seja através desse sonho, de qualquer sonho, mas a consciência ela já não se perde mais. Se todo dia você está ali cantando Hare Krishna, Krishna, eu estou lendo aqui, aí eu estou me associando com pessoas que estão falando de Krishna, né, inclusive... Prabhupada falava que ouvir, né, ouvir é a coisa mais potente, né, o sentido mais potente que nós temos é o ouvir. Por isso que fala Sravanam Kirtanam. Sravana quer dizer ouvir, é a primeira atitude que você tem que ter, ouça o tempo todo, porque imagina, no mundo material você tem que ficar ouvindo, né, o dia inteiro milhares e milhares de informações, que é tudo negativo, que é tudo mentirinha, para ficar entrando na sua cabeça e você fica fazendo planos, eu quero isso. Por quê? Porque você não tem um direcionamento, você não tem uma meta, você não tem conhecimento, você não sabe nada, você está sendo enganado há milhares e milhares de vidas. E de repente vem alguém aqui te dar o conhecimento espiritual, certo? É dito, por exemplo, que se você, um minuto que você fica com um mestre espiritual que te dá o conhecimento real sobre Krishna, é mais importante do que uma vida inteira você convivendo com pessoas que estão falando, assim, às vezes, coisas muito bonitas, interessantes, né, poéticas, românticas, mas que não estão dando a meta da existência para você. Então, Krishna fala que essas pessoas são não inteligentes. Né? A inteligência é isso, é você contactar a verdadeira vida dentro do seu coração, do espírito que você é, como uma parte dessa força suprema, essa vida suprema, e daí formalizar, né, formatar a sua vida dentro de um contexto, de uma comunidade, de uma humanidade, onde você está se iluminando naturalmente
e levando isso para as pessoas, porque, poxa, que legal, né? Estou tentando levar o meu amor de Deus para as outras pessoas. Então, essa deve ser a nossa ambição, a nossa meta, o nosso orgulho, né? Quando Prabhupada, né, todo mundo, ele sempre levantava o queixo assim, todo mundo falava que ele era orgulhoso, né? Ah, Prabhupada, mas quando você fala né, fala assim, você levanta o queixo, né? Aí ele fala assim, eu tenho orgulho de ser um devoto de Krishna, um servo de Krishna, né? Então nós temos que ter isso também. Essa é a posição que ele vai atingir, certo? Ao nos rendermos a Deus, porque vai ficar tudo tão evidente, tão maravilhoso, que, imagina, mas se tiver uma pequena classe de pessoas, de almas iluminadas nesse sentimento, com certeza o mundo todo vai mudar, certo? Vai mudar, né? Vai mudar tudo. Então é isso aí que, para ir, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, estão vindo muitas informações de seres superiores, né, de canalizações, e isso aí as pessoas que vão despertando, não até assim Deus, mas no sentido que existe uma civilização mais avançada, pessoas que são, né, abduzidas e trazidas com um conhecimento diferente, tudo isso aí está acontecendo no planeta atualmente para irmos para a quinta dimensão, para entrar no nível de vibração de mentes superiores, que são formas, né, que nós também podemos ter, mas os seres iluminados, eles simplesmente estão rendidos a Deus em qualquer nível de consciência ou de mente, ou dimensionalidade, certo? Então, Krishna está falando aqui que ele não vai se manifestar. Não adianta, se você quiser se aproximar de Deus, dando um jeitinho, né, o jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, você não vai conseguir. Não tem jeito de corromper Krishna, né? Pureza e amor não são frutos de corrupção, certo? Então deixa as pessoas, se elas querem se corromperem, se querem enganar, se querem se tornar assim, o máximo nesse mundo material, é problema delas. Tudo que se você quiser ajudar essas pessoas, se ilumine. E nessa luz, você vai falar com a realização amorosa. Quando você cantar o santo nome, você realmente vai impregnar a atmosfera terrestre, né? E todo mundo cantando, né? E Chaitanya Mahaprabhu fala todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Unam-se, cantem meu nome com esse vigor, com essa devoção, com esse carinho. Isso tudo vai transformar não só o planeta Terra, mas a galáxia, todo o universo. É assim. Então temos que, né, de trabalho de formiguinha, vai falando para um, vai falando para o outro está cantando, e quando junta todo mundo canta, e Chaitanya Mahaprabhu fala, o meu nome vai ser cantado em cada vila e cidade desse planeta. Então essa é a profecia de Chaitanya Mahaprabhu, e o mundo agora está tomando outro rumo energético, né? Podemos ver que estão acontecendo muitas mudanças e muitas mentiras, né, estão sendo, né, reveladas, e vai chegar uma hora. Então você tem que estar se preparando para isso. O que importa é viver um dia de cada vez nessa consciência divina, nesse estado feliz, assim, de êxtase, de não se deixar se iludir por tudo aquilo que está à sua volta. Então Krishna fala, para essas pessoas que são tolas e não inteligentes, eu estou coberto por minha potência ilusória. Potência interna, desculpa. Potência interna. Então Deus tem a potência externa, que é tudo isso aqui que a gente está vivendo, e ele tem a potência interna. Quando Deus se manifesta, é a potência interna. O reino de Deus, a morada de Deus, é a manifestação da potência interna de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é diferente da energia de Deus, em pureza, em existência pessoal. Já essa energia externa aqui, onde nós estamos, é diferente nesse contexto de que aqui é uma escola. Aqui é uma energia temporária, né, que fica manifesta e manifesta. O reino de Deus não é eterno, é a energia de Deus acontecendo. E temos que voltar para lá. O nome Krishna significa aquele que atrai tudo para ele. Então Deus, ele é todo atrativo, ele é Krishna. E nós temos que voltar para essa dimensão de Krishna.
né? Onde vamos nos atrair assim infinitamente pela atmosfera de amor e devoção pura. Isso é algo que nem podemos imaginar, porque nós vivemos num mundinho muito medíocre, muito miserável, você se identificando com essa carne, né? Músculo, sangue, osso, né? Fezes, urina, né? É algo assim terrível quando você se descobre que você é um espírito e você estava se identificando com uma máquina biológica que está se deteriorando, que está fazendo planos para viver eternamente, né, aqui nesse mundo, que a próxima forma que você receber também vai até a forma lá do Senhor Brahma. Até o Senhor Brahma tem um tempo de existência, certo? Então, Krishna fala que ele está coberto pela potência interna dele, né? Essa potência. E, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido, né? Então, quando Krishna aparece nesse mundo, as pessoas pensam que ele nasce, que ele tem um tempo de vida e depois ele abandona, né? No Bhagavata, no canto 1, até que a gente está colocando agora no ar, né? Tem lá o desaparecimento do Senhor Krishna, como é que foi e tal. Tudo isso é arranjo de Deus ilusório, mas Krishna é Deus, ele nunca nasce, não tem nada a ver com esse mundo material, mas ele cria, né, essa historinha para a gente achar que ele é igual a um ser humano, né? Mas não é assim, Krishna é Deus. Isso aí você só vai se realizar quando você se render a ele, ok? Então ele fala, eu sou não nascido e infalível. Então, podemos compreender também que o conhecimento de Krishna, se você aceitar, como aqui no Bhagavad Gita, esse conhecimento é infalível. Não tem falhas como o conhecimento humano ou certos conhecimentos que são adulterados. Certo? É infalível. Infalível também no sentido que, mesmo que o Bhagavad Gita seja alterado ou manipulado, como provavelmente pode ser, né? Já foi também, quando Krishna já veio várias vezes aqui, está repetindo o Bhagavad Gita, ele já foi perdido, alterado, manipulado, mas se você está rendido a Krishna, independentemente desse conhecimento, né, manipulado, esse conhecimento ele está presente dentro do seu coração. Esse conhecimento infalível, ele surge no seu coração quando você está rendido a Deus, Krishna, ou quando está cantando o santo nome dele, e você começa a despertar tudo isso. Então, mesmo que o conhecimento esteja deturpado nesse mundo, se você está com Krishna, você vai reviver esse conhecimento. Inclusive, você tem uma parte tite, né? Tite de conhecimento. Então, você é uma parte do conhecimento de Deus. Deus se autoconhece na sua expressão como parte dele. E aí ele vive as aventuras amorosas dele com você, tanto nesse mundo material como no mundo espiritual. Isso se chama Bhakti Yoga. Então você está sempre unido a Deus em Bhakti, em amor, né? Por isso amai a Deus sobre todas as coisas. Essa é a única regra, regulação. A partir daí você vai ser um ser de luz e vai depositar amor para todas as pessoas, sem julgar, sem criticar, entendendo que cada pessoa está vivendo no seu ritmo e que Deus é que está no coração de cada um e que Deus que está controlando ali. Você não tem nada a ver com a história dos outros, você não tem nada a ver com esse cenário material, com esse mundo, né? Isso aqui é uma batalha de Kurukshetra, você está ali no meio do campo de batalha com Krishna e falando, pode vir, eu vou estar com Krishna, eu quero voltar para o mundo espiritual, eu vou todo dia cantar o Mahamantra Hare Krishna, eu todos os dias vou me associar só com energia boa, vou estar sempre em gratidão, agradecendo a Deus por tudo, seja negativo, seja positivo, eu entendo que minha vida é entregue completamente a Deus. Aí você já vai receber a atenção de Krishna dentro do seu coração, certo? Tem que ter essa mentalidade, né? Então, Krishna, ele é infalível, infalível, ok? Todos os seres humanos, todos os seres mais adiantados, vamos dizer, civilizações, seres, né, de outras dimensões,
que porventura têm uma proximidade maior com Deus, de certa forma são falíveis, se ainda, né, ainda estão aqui nesse mundo material e têm um certo apego por estar aqui, certo? Quando você vai adquirindo a pureza completa de Deus, você vai estar aqui, mas ao mesmo tempo não vai estar aqui. Você vai estar com Deus. Essa é a proposta de Krishna em, né, Mam Maná, pensa sempre em mim, adore-me. Ok? Acho que me estendi também, porque esse assunto é sempre, né, muito relevante, né? Relevante, né? É como às vezes eu penso assim, que eu posso perder minha forma física amanhã, então não custa nada falar um pouquinho a mais, e mesmo que haja, né, poucas pessoas, né, com interesse nesses assuntos espirituais, né, para essas pessoas vai haver uma mudança através dessas informações. E através da mudança nessas pessoas, é como eu falei, a egrégora vai aumentar. E aí você vai começar também a querer mostrar, né, se iluminar, para que sua luz seja integrada a toda a condição material do momento. E no momento existe uma necessidade, um pedido do planeta Terra para que o maior número de pessoas se ilumine para que ela possa entrar nessa quinta dimensão. E sairmos dessa quarentena, né, sofrível, onde todas as almas estavam submetidas a um sistema de trevas que não tem interesse nenhum em Deus. Então, espero que vocês realmente sejam, né, peças importantíssimas nesse jogo, né, divino, certo? E desejem do fundo do coração o bem para toda a humanidade, sempre orem pelo planeta Terra, sempre joguem a energia de vocês, né, sobre todas as situações, sobre todas as pessoas, nesse bom sentimento de entender que todo mundo está aqui só passando uma experiência, que no fundo ninguém é mal, ninguém é bom, e que tudo acontece para dinamizar, né, esse encontro energético que vai forçar as pessoas a tomarem uma atitude interna de se comunicarem o mais rápido possível com Deus que está em seus corações, para saírem desse sonho, né, e sair dessa tolice, vamos dizer assim, mental, intelectual, sair da sua posição não inteligente, onde não usa a forma humana de maneira adequada, e aí viver nesse mundo até o momento da morte, sabendo que a morte também é outra grande ilusão, e que não importa, porque se você está com Krishna agora, nesse mundo, você está feliz, certo? Mesmo que as pessoas não te compreendam, que te condenem, né, que achem você um estranho nesse mundo, não importa, importa que você está feliz, né? Enquanto outras pessoas estão só simulando prazeres, alegrias, né, estados felizes, tudo relacionado com a vida simplesmente material, estúpida, onde vão qualquer dia ter que abandonar tudo. Certo? Então, um beijo no coração de vocês, todas as glórias sejam aos devotos reunidos que estão, né, se unindo nessa força divina que vai mudar a consciência de toda a coletividade, ok? Então, sejamos felizes, levando a nossa alegria para as outras pessoas que ainda, né, os outros irmãozinhos que ainda estão muito tristes, né, depressivos nesse mundo e que precisam realmente da nossa força individual, da própria autorrealização, autoiluminação, para satisfazer o desejo de Deus, que é levar todo mundo de volta para o mundo material. Ok? Haribol!